Era a primeira vez do homem jogando, mas mesmo assim ele assustou os desenvolvedores. A ponto de eles terem uma reunião de emergência da noite para o dia. O motivo era simples. Suas ações não podiam ser replicadas, nem mesmo com chats. Os jogadores preferiam acreditar que ele era um hacker a aceitar que aquilo era um desafio sem assistência. O que ninguém sabia era que, devido a uma falha no sistema, ele ficou preso no jogo por 10 anos inteiros. Ele foi reduzido a uma cobaia experimental do projeto Transcender. Enquanto as cobaias morriam uma após a outra, Bayushin, que aguentou até o fim. Tornou-se um super-humano, mas os experimentos desumanos deixaram cicatrizes em sua mente, que nunca desapareceriam. Choques elétricos, injeções de drogas, modificações corporais. O número de vítimas chegou a assustadores milhares. Como a cobaia número 62, Bayushin estava à beira do colapso. Com cada vez menos sobreviventes ao seu redor, ele temia ser deixado sozinho. No final, a corrente elétrica crepitante levou Shioi à beira da morte. Ela chorou enquanto se despedia de Bayushin, admitindo que não aguentava mais. Bayushin não pôde fazer nada além de assistir. Logo depois, outro companheiro caiu. Seu último desejo era que Bayushin sobrevivesse. No início, ele acreditava que era apenas um jogo. Apenas um extremamente realista do qual ele logo escaparia. Mas com o passar do tempo, o desespero tomou conta quando ele percebeu que aquilo havia se tornado sua nova realidade. Reverse Planet era um jogo de realidade virtual que há muito tempo ocupava o primeiro lugar nos rankings globais de jogos. Temas como portais dimensionais, superpoderes e guerras de invasão o tornaram extremamente popular. Ele entrou no jogo após ser tentado por um suposto amigo, e nunca imaginou que seria um caminho sem volta. Ele jurou que sobreviveria e se vingaria, então planejou uma fuga com os outros sobreviventes. Mas quando finalmente chegaram à saída, após inúmeras dificuldades, a liberdade não os esperava, apenas um vigia ainda mais poderoso bloqueando o caminho. O homem revelou um sorriso distorcido, com a sede de sangue estampada em seu rosto, declarando que aquele lugar se tornaria o túmulo deles. O grupo nunca esperava tal resultado. Mas eles não tinham intenção de esperar pela morte e rapidamente formaram um plano de batalha. Aqueles com armas ficaram na linha de frente, enquanto Bayushin dava suporte pela retaguarda. O homem pensou que eles não passavam de um bando de tolos arrogantes. Alvos perfeitos para eliminar de uma só vez. A batalha foi brutalmente intensa. No final, todos morreram. Bayushin estrangulou o homem até a morte com as próprias mãos. Bayushin caiu em prantos, mas no segundo seguinte, algo sinistro aconteceu. Sombras escuras rastejaram para fora dos corpos dos companheiros caídos. Cada uma delas estava cheia de raiva e ressentimento. Foi assim que ele escapou do centro de pesquisa. Em um piscar de olhos, 10 anos se passaram. Durante esses 10 anos, Bayushin continuou a matar. Para vingar aqueles que amava, ele ceifou vida após vida. As forças de segurança estavam aterrorizadas. Os canos de suas armas fumegavam, enquanto um conselheiro tentava fugir em meio ao caos. Mas Bayushin não o deixaria escapar. Esse ciclo interminável de vingança começou a esgotá-lo. Todos continuavam a pressioná-lo para se vingar. Ele estava à beira do colapso. Por quanto tempo ele teria que viver assim? Ele deveria continuar assim até a morte. Naquele momento, uma janela do sistema apareceu. Algo pelo qual ele esperou por mais de 10 anos. Notificação do sistema, missão especial, correção de bug. Elimine o diretor-chefe do projeto Transcender. Recompensa, uma chance de retornar ao mundo original. Bayushin olhou para a missão, incrédulo. Finalmente, uma oportunidade de escapar havia surgido. A cena mudou. Um homem loiro se ajoelhava no chão, gritando: "Por que você está fazendo isso? Você está a um passo de desfrutar da glória." Por quê? Ele era o diretor-chefe do projeto Transcendente. Seus guarda-costas já estavam espalhados pelo chão. O homem de cabelo branco mais próximo dele o agarrou pelo colarinho. "Você está me perguntando por quê? Não me diga que você realmente não sabe." O homem loiro afastou a mão dele com um tapa. "Cala a boca, cobaia número 81. Eu não estou falando com um lixo como você. Sr. Bayushin, você alcançou a transcendência com um corpo mortal. Você é um verdadeiro super-humano. Você é a criação mais perfeita do projeto Transcendente. O que quer que você deseje, eu lhe darei. Você é completamente diferente daqueles tolos." Uma fina camada de névoa branca se formou na palma da mão de Bayushin. Sua resposta foi não.
O pânico brilhou no rosto do homem loiro. Espere, espere. Não é só aquele idiota. Você acha que me matar vai acabar com tudo? A organização nunca poupará ninguém que se oponha a ela. Não apenas você, sua família, seus parentes. Colegas de trabalho, todos serão destruídos. Bayushin tinha vindo para matá-lo desde o início. Essas ameaças não significavam nada. O homem de cabelo branco estalou a língua. Irritado com o sangue que espirrou nele. Ele ainda tinha perguntas para o homem loiro. Mas Bayushin já o havia matado. Sem que ele soubesse, Bayushin não estava ouvindo nada. Seus olhos estavam fixos na janela do sistema. Notificação do sistema, missão especial, correção de bug concluída. Todas as missões especiais foram concluídas. A recompensa acordada será emitida. Retornar ao mundo original. O dedo trêmulo de Bayushin se moveu em direção ao sim. Ele finalmente poderia ser livre. Mas, naquele momento, inúmeras vozes soaram de uma vez: Bayushin. Aonde você vai? Já se esqueceu de nós? Daqueles que ainda estão vivos. Por favor, vá matá-los. Vingança. 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 Execute uma vingança cruel. Bayushin sentiu que já tinha feito o suficiente. Ele estava exausto. Então, o homem de cabelo branco deu um tapa em seu ombro. Ei, Bayushin. Por que você está tão aéreo? Bayushin disse com um sorriso. Estou voltando para o meu mundo original. O homem de cabelo branco paralisou. Mundo original. Do que você está falando? Você não pertence a este lugar desde o início. Ajude-me a encontrar os outros e diga a eles que sinto muito. No final, ele ainda apertou o sim. Quando ele abriu os olhos novamente, encontrou-se deitado de lado na cama. Era o seu quarto. Ele não esperava realmente ter voltado. Ele checou o celular, era o mesmo dia em que ele foi arrastado para o jogo. Enquanto isso, 10 anos se passaram lá. Aqui, o tempo não tinha passado. Olhando para si mesmo no espelho. As cicatrizes e os músculos haviam desaparecido, como se tudo tivesse sido um sonho. No entanto, as imagens em sua mente eram dolorosamente reais, o desespero de Shioya, as ameaças do diretor. Aquilo não poderia ser um sonho. Se fosse um sonho, as sensações e as memórias não seriam tão vívidas. Os 10 anos que ele passou lá foram inegavelmente reais. Nesse momento, seu celular tocou. O identificador de chamadas mostrava Zhang Nian. O nome parecia estranhamente familiar. Um grito veio do outro lado da linha. Ai, Bayushin. Por que você não está respondendo? Não me diga que você esqueceu do nosso encontro. Sim, um encontro, claro. Nós não combinamos de nos encontrar hoje à noite. Vou-te mandar o endereço. Vê se aparece logo. Vou desligar. Bayushin finalmente se lembrou. Ela era sua colega de classe mais próxima do mesmo departamento e a pessoa que o havia pressionado. De jogar Reverse Planet, se ela não tivesse enchido o saco dele sem parar. Ele nunca teria jogado. Chegou a pensar se Zhang Nian sabia de tudo. E fez de propósito, mas rapidamente afastou a ideia. Por enquanto, era melhor encontrá-la primeiro. Afinal, ele tinha acabado de voltar. No momento em que entrou, Zhang Nian acenou animadamente. Aqui. Por aqui, Bayushin. Há quanto tempo? Primeira vez que nos vemos desde as férias. Né? Quer beber algo? Bayushin disse que o tempo não estava muito bom hoje. E recusou. A verdadeira razão era que, em seu estado atual, ficar bêbado poderia levar a sabe-se lá o quê. Ele não se atrevia. O que foi, então? Vamos só comer. A barriga de porco chiando na grelha. Já parecia um luxo para eles. Zhang Nian então perguntou, a propósito. Você jogou Reverse Planet? Não disse que ia pelo menos terminar o tutorial. Ela realmente sabia como tocar na ferida. Ele mal tinha criado seu personagem. E terminado a cena de abertura antes de ser puxado para dentro. Se ela ouvisse as palavras, cena de abertura, e reclamasse, qual é? Bayushin, isso não significa que você basicamente não jogou nada. Ao ouvir isso, Bayushin quase explodiu. Não joguei nada. Pensando bem. Quem foi que me fez viver por 10 anos no inferno? Se não fosse por você, eu estaria cheio de animação.
E você não prometeu ser um convidado regular na minha live? Você era um profissional do ranking da arena, lembra? Uma streamer pequena como eu. Se você mostrasse só um pouco das suas habilidades, com certeza ia bombar. Bayushin travou. Uma streamer. Ela já tinha mencionado que queria fazer lives de jogos antes. Só então. Ele entendeu porque Zhang Nian continuava insistindo para que jogassem juntos. Mas ele não se lembrava de ter concordado com algo assim. Ué, você disse que ia aparecer pelo menos uma vez. Não disse. Foi só então que a sensação de ter realmente voltado o atingiu. Depois de voltar para casa, Bayushin imediatamente pesquisou na internet. A desenvolvedora de Reverse Planet tinha sede no Vale do Silício, em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele logo soltou um suspiro. Mesmo que encontrasse a sede, o que ele poderia fazer? Dizer que foi transportado para outro mundo por causa de um jogo só o faria ser taxado de louco. Pior ainda, se eles estivessem realmente ligados a tudo, ele não estaria caindo direto numa armadilha. Provocá-los de forma imprudente poderia trazer uma retaliação inimaginável. Ele nem sabia mais o que estava tentando fazer. Já tinha escapado daquele inferno. Então por que continuar cavando nisso? Talvez a melhor escolha fosse esquecer tudo de lá. Afinal, este era o seu mundo original. A partir daquele dia, Bayushin retomou uma rotina normal, indo e voltando da escola. Ele tentou ao máximo viver uma vida comum de estudante. Ele deveria estar aproveitando a vida no campus. Mas será que ele realmente tinha voltado? Esse tipo de vida era mesmo a sua realidade. O que ele não esperava era que tinha trazido eles de volta consigo. Também. Ele se virou e viu seus colegas estudando em silêncio, como de costume. Mas no segundo seguinte, todos se transformaram em silhuetas escuras. Algo começou a sair do lugar. Aquelas vozes ecoaram em sua mente mais uma vez. Vindos. Vingança. Uma vingança brutal. Este não é o seu lugar. Vá matar aquelas pessoas. Bayushin saiu correndo da sala de aula. Seus colegas não tinham ideia do que tinha dado nele. Então, uma mão pousou em seu ombro. Bayushin. Você está bem? Assustado, ele reagiu por instinto e agarrou aquela mão. Puxando-o para a frente, seu outro punho disparou imediatamente, como se estivesse lutando contra um monstro. Seu colega de classe ficou apavorado. O que você está fazendo? As palavras o trouxeram de volta à realidade e ele rapidamente retirou a mão. Dê desculpe. Seu comportamento anormal fez os outros perceberem que algo estava errado. O medo se espalhou por seus rostos. Tudo o que ele queria agora era ficar sozinho. Mas as vozes surgiram novamente. Yushen, já chega. Volte. Yushen, você nos esqueceu. Você tem que nos vingar. Naquele momento, Zhang Nian apareceu de repente ao seu lado. Bayushin, olhe para o seu rosto. Você parece meio aéreo ultimamente. Está tudo bem. Bayushin não queria preocupá-la e teimosamente disse que não havia nada de errado. Vendo que ele não queria falar, Zhang Nian não insistiu. Se você diz. Mas se algo acontecer, lembre-se de me contar. Sua irmã Zona está aqui para te proteger. Ao ouvir isso, ele finalmente relaxou. Por enquanto, vou entrar primeiro. Fui eu quem trouxe aqueles espíritos para cá. Se tudo isso acabasse quando eles estivessem satisfeitos. Então ele não tinha escolha a não ser tentar. Ele olhou para a cápsula de jogo à sua frente. Em seguida, deitou-se lá dentro sem hesitar. Ele sabia que, se isso continuasse, não haveria diferença entre aqui e lá. Voltar. Desta vez, vou acabar com isso de vez. Uma voz mecânica se seguiu. Bem-vindo ao planeta reverso, Bayushin. Ele reconheceu na hora. Era a sala de espera da instalação de pesquisa. Será que ele tinha entrado no jogo diretamente, afinal? A versão dele no outro mundo. Jamais poderia retornar ao laboratório. Ele não conseguia entender. Porque ele não conseguia voltar para aquele mundo. Ele finalmente tinha-se decidido a retornar àquele inferno. Ou será que havia alguma condição que ele não cumpriu? Naquele momento, uma janela apareceu. Confirmar a aparência atual do personagem. Ele pensou que deveria passar pelo tutorial primeiro. Talvez quando terminasse, ele pudesse voltar. Ele definiu a assistência de combate como 0. Afinal, no outro mundo, ele esmagava tudo mesmo sem assistência.
Em seguida, veio a seleção do primeiro elemento nuclear da habilidade. As habilidades aqui podiam ser redefinidas a qualquer momento. No planeta reverso, o sistema de habilidades começa com um elemento nuclear. E então o fortalece através de múltiplos subelementos para moldar a build. Uma combinação completa de elementos nucleares e subelementos é chamada de build. Com um sistema tão vasto, ligas profissionais têm até especialistas que se concentram apenas na pesquisa de builds. Conhecidos como especialistas em builds. A razão pela qual ele já ganhou o título de super-humano foi precisamente por causa daquela escolha de elemento nuclear. Então, um anúncio ecoou. Cobaia número 48. Então o jogo não mostrava o processo de despertar em si. Ele entendeu. Afinal, ninguém iria querer reviver aquele tipo de experiência em um jogo, a menos que fossem masoquistas. Com isso em mente, ele avançou para dar uma olhada. No momento em que entrou na sala, ele congelou. Mesmo que virasse cinzas, ele ainda o reconheceria. Edinel, uma máquina de matar criada para suprimir os despertos e impedir retaliações contra o projeto Transcender. E o verdadeiro culpado por trás das mortes de inúmeras cobaias. Missão Tutorial 01, elimine Edinel. Use suas habilidades manifestadas para enfrentar Edinel em combate. A julgar por sua estrutura, parecia ser uma versão de um modelo inicial. Memórias insuportáveis vieram à tona novamente. Irmão Yushen, por favor, me salve. O número de cobaias que ele mesmo havia matado era incontável. Edinel desapareceu em um instante e reapareceu, avançando direto contra Bayushen. Ele girou o pulso, não importava se era aqui ou lá. Dava no mesmo. Os pesquisadores realmente nunca mudavam. Sempre fazendo coisas que irritavam os outros. Ele inclinou a cabeça e desviou facilmente do soco de Edinel. A ofensiva de Edinel vinha onda após onda. Sua diretiva era simples: eliminar qualquer um que entrasse nesta sala. Mas não importava como atacasse. Bayushen desviava com facilidade. Aproveitando uma brecha, Bayushen golpeou seu peito com a palma da mão. A versão final pode até usar habilidades. Aquela sim é um problema, mas assim, você não passa de um protótipo inicial. O golpe o despedaçou em pedaços. Experimento concluído. O nível que Bayushen demonstrou já estava muito além do de cobaias comuns. Missão completa. Edinel eliminado. Bayushen já estava ansioso para passar para o próximo experimento. Naquele momento, um alarme estridente soou. Atenção a todas as vítimas inocentes presas na instalação de pesquisa. Usem todas as suas forças e escapem imediatamente. Então o governo interveio. A mulher não conseguia entender. Porque agentes do governo estariam aqui? E aquela voz soava familiar para Bayushen. Missão Tutorial 02. Escapar da instalação de pesquisa. Encontra um jeito de sair da instalação e chegar à zona exterior. No segundo seguinte, uma explosão irrompeu acima de sua cabeça. Bayushen sabia que precisava sair dali primeiro e correu a toda velocidade. Quando a explosão cessou, o corredor estava em ruínas, coberto com as partes quebradas de Edinel. Ele olhou para um homem caído contra a parede e notou a insígnia da Agência de Administração Interdimensional. Então ele não era um inimigo. Você também é uma vítima, certo? Se você chegou até aqui, significa que está tentando escapar. Chegou em boa hora, talvez eu possa te ajudar com isso. O homem abriu o que parecia ser um arsenal. Escolha qualquer uma destas e leve com você. E isto? Assim que estiver lá fora, use para enviar um sinal de rádio. A agência virá te buscar. Assim que ele terminou de falar, ele morreu. Bayushen se agachou ali, pensando. Ele suspeitava que isso era apenas uma cena programada, exigida pelo jogo. O que ele não percebeu foi que outro Edinel já havia aparecido atrás dele. No final, ele escolheu uma foice com uma corrente de metal presa a ela. Seu humor estava péssimo. Ele não conseguia entender o que realmente estava acontecendo. Ao mesmo tempo, uma streamer de jogos chamada Jongsuli se conectou ao jogo, declarando arrogantemente: não acredito que estou jogando o Planeta Reverso. Um sucesso de nível nacional. Meu orgulho de gamer de nicho está chorando. O chat explodiu. Pelo menos ela sabe que é uma gamer de nicho. Você mesma não escolheu um jogo popular da última vez.
Essa é a sua reação a uma obra-prima nacional? Não entendo. Quem te forçou a jogar Repla na live como castigo? Jong-Sully ficou irritada. Ai. Não fui eu que decidi esse castigo, foram vocês. Mas como eu concordei. Vou cumprir. Afinal, eu mimo meus espectadores. Sou uma mulher que nunca quebra promessas. O chat rebateu na hora. Quantas vezes você já mentiu? Sobre jogar um jogo realmente popular da próxima vez. Você disse que seria um jogo famoso da última vez também. E aí apareceu com outra escolha de nicho. Mesmo assim, não peguem muito pesado com ela. Quem mais faria live desses jogos de nicho para a gente? Jong-Sully demonstrou um profissionalismo sólido. Mantendo a compostura e ditando o ritmo. Certo, então. Vou cumprir o castigo por ter falhado. No desafio de zerar e conferir o Repla. Os espectadores não eram bobos. Sabiam que ela estava mudando de assunto. Jogadores novos têm que seguir o fluxo normal. Ela manteve sua aparência original e escolheu uma habilidade chamativa do tipo fogo. Finalmente, vieram as configurações de porcentagem de assistência de combate, ela explicou atenciosamente. A assistência de combate é um sistema que oferece suporte total através da correção de postura. Assistência de movimento e otimização do uso de habilidades. Quanto maior a porcentagem, mais ajuda você recebe, e você mesma pode ajustá-la. O chat imediatamente começou a ter ideias terríveis. Tem que ser 0%. Tutorial sem assistência. Vai. 0%. Ah, não me diga que está com medo, tia. Quando eu crescer, quero jogar sem assistência. Mas Jong-Sully não era boba. Ela parou para pensar. Será que é possível passar do tutorial sem assistência? Ela já tinha feito sua pesquisa. Entre os jogadores do mundo todo, a porcentagem que escolhia o modo sem assistência era praticamente zero. Embora ela tivesse uma boa mecânica de jogos de nicho, ela ouviu dizer que, sem assistência, era como controlar uma terceira mão que não existia. Ela não achava que era viável. Esses fãs só querem me ver passar vergonha. Ela imediatamente fez uma cara fofa. Qual é, pessoal, sem assistência é um pouco demais, né? Então, uma janela de missão apareceu. Conclua o tutorial sem assistência. Recompensa, 500.000 wons. Sua expressão mudou instantaneamente. Seus olhos se transformaram em cifrões enquanto ela dizia, contra seu bom senso. Só enfrentando esse desafio alguém pode se considerar uma streamer de verdade. Os espectadores não se enganaram e começaram a brincar na mesma hora. Ela mudou de atitude no momento em que a tarefa apareceu. Lendária mudança de postura, Jong-Sully. O espírito imortal do capitalismo a incendiou como se tivesse recebido uma injeção de adrenalina. Jong-Sully declarou, até eu passar do tutorial, vou ficar no modo sem assistência. Ela se arrependeu quase que imediatamente. Gente. Essa é mesmo a decisão certa. Ela tomou um golpe fatal instantâneo de Edinel. Ficou com tanta raiva que começou a chorar. Não tem nem explicação. Você é forçado a lutar imediatamente. E ainda por cima te embosca. Alguns espectadores tentaram consolá-la. Sobreviver por 2 minutos já é impressionante. Muitos pro players perdem para ele também. Modo sem assistência, um elemento principal, lutando contra Enel. É claro que é difícil. Outros acrescentaram, essa tarefa claramente não foi feita para você vencer. Mas Jong-Sully não desistiu. Eu já lutei o rádio e as armas. Desde que eu escape, isso conta, certo? Naquele momento, ela também recebeu uma missão de tutorial. Fuja do centro de pesquisa. O sistema iniciou a busca automática de equipe. Recomendando um esquadrão de 4 jogadores, o que lhe deu esperança. Formar um time é ótimo. Passar com companheiros de equipe da busca ainda conta como completar a missão. O chat imediatamente comentou, isso não é só ser carregada, hein? Ser carregado é justo. Se vocês soubessem como este tutorial forma as equipes. Não diriam isso. Não importa, você não vai encontrar ninguém de qualquer jeito. Boa sorte. As 2 últimas mensagens pareceram proféticas. O sistema exibiu, falha na busca. Jong-Sully ficou olhando, sem entender. Como isso é possível? Reverse Planet é um sucesso nacional. Deveria ter um monte de jogadores. Mensagem do sistema, expandindo a busca por equipe. Em andamento.
Missões agora serão incluídas na busca. Viu? Eu disse que não ia funcionar. Mas por que exatamente? Alguém explicou, a busca só emparelha jogadores com a mesma porcentagem de assistência de combate. Quem, em sã consciência, passa do tutorial sem assistência? Espera. Isso não significa que qualquer colega de equipe da busca também estaria sem assistência. Ah! Então é um esquadrão inteiro sem assistência. Isso não é ser carregado. Você que tem que carregar se uma equipe sem assistência consegue limpar isso aqui. Vou ter que admitir a derrota. John Sully já estava pensando em cancelar a missão. Então, um milagre aconteceu. Partida encontrada. Ela gritou e apertou freneticamente o botão de cancelar. Mas era tarde demais. Entrando em missão de tutorial em andamento, fuga do laboratório de pesquisa. Ela estava ferrada no momento em que chegou na área da missão. Ela congelou. Corpos de atiradores estavam espalhados por todo o chão. Ela até pensou que seus olhos estavam enganando. Gente, isso não parece brincadeira. O chat explodiu. O que está acontecendo? Não pode ser, isso é real. Uma equipe sem assistência fez isso. Isso é insano. É um pro player numa conta Smurf. Mas o que mais o chocou foi isto. Eles não foram derrubados com armas. No modo sem assistência, você nem recebe armas de fogo. Mesmo assim, eles dizimaram esses mini atiradores. John Sully ficou radiante. Isso é totalmente um carry de graça. Preciso encontrar esse monstro o mais rápido possível. Naquele momento, Bayushin finalizou mais alguns atiradores. De repente, seu olhar se voltou bruscamente para uma certa direção. Jong Sully tinha se aproximado sorrateiramente. A pessoa ali. Antes que ela pudesse terminar. Uma lâmina manchada de sangue apareceu bem na frente do rosto dela. Jong Sully congelou de terror. A lâmina estava a apenas 0,01 centímetros dela. Ela gritou e saltou para trás. SO socorro. Após confirmar que ela não era uma inimiga, Bayushin recuou a lâmina. Desculpe, foi um erro meu. Ele se virou para sair. Espere. Nós caímos no mesmo time, certo? Se possível, podemos andar juntos. Antes que ele pudesse responder, Jong Sully o seguiu. Eu sou Jong Sully, uma streamer solo online. A propósito, estou ao vivo agora. Você se importa de aparecer na live? Eu ativei a proteção de privacidade, então seu rosto vai ficar borrado. Bayushin parou de repente. Jong Sully se encolheu, pensando que o tinha irritado. Em vez disso, alguém havia aparecido. É uma cobaia fugitiva. Matem-no. Não precisa, capturem-no vivo. Tiros irromperam instantaneamente. Ratatat. Jong Sully se jogou no chão, cobrindo a cabeça. Que dificuldade é essa? Isso ainda é o tutorial. O que se seguiu foi uma cena que ela nunca esqueceria. Bayushin desviava das balas. Sua velocidade e jogo de pés beiravam o irreal. As correntes em suas mãos liberavam um poder aterrorizante. Um homem com uma metralhadora. Estava perdendo para alguém empunhando uma arma corpo a corpo. Completamente contra o senso comum. O chat explodiu. Que diabos é isso? Essa arma de correntes é insana. Jong Sully não se importou em parecer boba, escondida ali perto. Ela perguntou sinceramente, Eu não conheço Reverse Planet tão bem, mas... Esse tipo de jogada é completamente contra o senso comum, certo? Como você sequer usa uma arma como essa sem assistência? Isso não faz o menor sentido. O que eu estou assistindo agora? Alguém sabe qual habilidade aquele cara está usando? Estava vermelho agora há pouco e de repente ficou branco. A julgar pelo movimento da corrente. Será que é vento? Não, se fosse vento, seria muito mais óbvio. Também não parece telecinese. Eu não sei o que é. Mas se eu encontrasse alguém assim no PVP, tenho certeza de que seria destruído. Um elemento central que aumenta a habilidade física mudando a cor dos olhos. Só existe um assim. Existência perfeita. Existência perfeita. Jong Sully ficou surpresa. Não é aquela que te impede de usar habilidades. Aquela que todo mundo chama de lixo e diz para nunca escolher. Exatamente. É por isso que não entendemos. Existência perfeita.
É um dos principais elementos centrais de Reverse Planet, que aumenta massivamente os status físicos. E a resistência a habilidades, mas ao custo de desativar todas as skills. Por causa dessa desvantagem, os jogadores o consideram uma escolha inútil de tier lendário. Nos fóruns de Reverse Planet, a existência perfeita. Há muito tempo ocupa o primeiro lugar na lista de bloqueio instantâneo. Sério, porque esse núcleo lixo sequer existe. Não poder usar habilidades já diz tudo. Se alguém da sua equipe escolher isso, saia imediatamente. GG. Jong Soo Lee achou a lógica deles razoável. Isso é realmente anormal em um jogo focado em habilidades. Escolher uma build que não pode usar nenhuma habilidade. Outros adicionaram, eu joguei Reverse Planet por anos. E nunca vi ninguém continuar usando a existência perfeita. Algumas pessoas tentaram por curiosidade. Depois gritaram e deletaram suas contas. Outra característica marcante da existência perfeita é que os olhos do usuário ficam brancos. No modo sem assistência, focar puramente nos status físicos pode realmente ser uma vantagem. Sim. As sensibilidades são difíceis de usar sem assistência de qualquer maneira. Abandoná-las e investir todos os pontos em poder físico pode ser uma estratégia válida. Mas ela ainda não conseguia entender. Bai Yuxian deveria estar apenas no nível 1 agora. Como ele está fazendo movimentos assim? Quem diabos é esse cara? Ela nunca tinha visto um homem tão feroz, massacrando inimigos apenas com uma corrente. Era como a personificação da morte. No entanto, os espíritos não estavam satisfeitos. Bai Yuxian. Ainda não é o suficiente. Vingue-se de forma mais cruel. Este nível não vai nos satisfazer. Nesse exato momento, um desgarrado surgiu silenciosamente. O cano da arma já estava apontado para ele. Vendo Bai Yuxian em perigo, Jong Soo Lee correu para a frente dele e puxou o gatilho. Piu! Piu, piu! 3 tiros acabaram com a emboscada. O agressor tremeu de raiva. Um errinho depois de tanto planejamento. Jong Soo Lee, já no chão, disparou mais uma vez. O agressor foi eliminado instantaneamente. Jong Soo Lee até fez uma pose, assoprando o cano da arma como uma profissional. O chat foi à loucura na mesma hora. Caramba, que legal! A mira dela é muito boa, sério. Se você joga jogos de nicho, sua mira tem que ser impecável. TSC, quem não sabe de nada pensaria que ela matou todos eles. Ladrões de kill, deem-o fora. Jiang Xiuli virou-se para Bai Yuxian. Toda convencida, né? Pura presunção. Naquele momento, uma memória surgiu na mente de Bai Yuxian. Eu sou forte de qualquer jeito, Yuxin. Uma garota correu em sua direção. O chat explodiu. Gente, quem é essa? É a Zoya. Então, a voz de Zhang Suli o trouxe de volta. Senhor motorista. O apelido fez Bai Yuxian parar. Que tipo de apelido era aquele? Você não está bravo, está? Eu sei que foi você que matou todo mundo. Eu só peguei uma caroninha. Você ajudou. O chat explodiu de novo. Uau! O senhor motorista é legal demais, até carrega quem rouba kill. Lenda absoluta. Não dá para ver o rosto dele com o modo de privacidade ativado, mas ele parece ser gato. E essa voz? É meio suave, mesmo sabendo que é modificada. Vendo como Bai Yuxian era de boa. Jong Soo Lee arriscou, sério. Então. Podemos passar o tutorial juntos. Vou dar o meu melhor. Bai Yuxian concordou sem hesitar. Senhor motorista. Bai Yuxian finalmente não aguentou mais. Pode-me chamar só de Bai Yuxian, tá bom? Senhor Bai Yuxian. Ela supôs que provavelmente era o nome real dele, algo assim não deve ser bloqueável pelo sistema. Mesmo correndo o risco de ser rude, ela fez a pergunta que martelava em sua cabeça. Seu elemento de núcleo inicial era uma existência perfeita. Bai Yuxian admitiu na lata. Não havia nada a esconder. O chat explodiu. Espera. Isso realmente funciona. Existência perfeita. Este núcleo precisa ser reavaliado. Reavaliação o cacete. Ainda é um lixo. Exatamente. Pessoas normais podem usá-lo, como o senhor motorista. Jong Soo Lee parecia igualmente chocada. Com uma mistura de inveja
Uau! Sem habilidades, como você consegue desviar de balas? Que jogos você costuma jogar? Nenhum em particular. Ele parou de repente no meio da frase. O que é que foi? Tem 2 Edinels a uns 20 metros à frente. O quê? 20 metros. Jong-Sully não conseguia entender. Ele não tinha nenhuma habilidade de detecção de longo alcance. Como ele podia saber o número e a posição deles? Daquela distância, era completamente impossível. Bai Yuxian disse a ela para não se preocupar e apenas segui-lo. Não pode ser. Isso não é real. Quando 2 Edinels realmente apareceram. Jong-Sully congelou. Bai Yuxian falou pensativamente, pensando bem. Eu gostava bastante de um jogo chamado Arena das Feras. Jong-Sully ficou sem palavras. Ei, esse não é o ponto. Há perigo à frente. Pare. Antes que ela terminasse, Bai Yuxian avançou num piscar de olhos e apareceu na frente de um Edinel. Mandando pelos ares com um chute poderoso. Um único golpe o transformou em sucata. Na época em que eu era viciado, cheguei até a ranquear nos placares de líderes. Ele cerrou o punho novamente. Um soco atingiu em cheio o segundo Edinel. O impacto puro fez o espaço tremer. A transmissão foi à loucura. Isso é insano. Os Edinels se foram, assim do nada. E lembrem-se, isso não é modo assistido. Esse é o poder de um veterano da Arena das Feras. Agora, os movimentos dele de antes fazem todo o sentido. Jong-Sully ainda estava confusa. Os profissionais da Arena das Feras são tão fortes assim. Uau, você nem conhece os profissionais da Arena das Feras. Isso explica muita coisa sobre os jogadores casuais. Sinceramente, eu também não sei. É. Eles são tão fortes assim. Vendo isso, espectadores mais informados entraram na conversa. Não sei como é agora, mas naquela época. Se tornar um profissional da Arena das Feras significava que equipes profissionais tentariam te recrutar imediatamente. Exatamente. O Butler se tornou um jogador profissional desse jeito. Jong-Sully reconheceu o nome na hora. Butler. Ele não é a figura mais famosa na cena profissional do planeta reverso. Se esse cara veio da Arena das Feras, será que ele já lutou contra o Butler? Estou muito curioso. Como seria se o senhor motorista enfrentasse o Butler num PVP? Depois de cuidar dos 2 Edinels, Bai Yuxian continuou avançando. Logo, eles chegaram à saída do centro de pesquisa. Uma voz alta ecoou à frente. Você tem muita coragem de ter chegado até aqui. Pena que este lugar está prestes a se tornar o seu túmulo. Era um velho conhecido de Bai Yuxian, o capitão de segurança da instalação. O chefe do tutorial. Sua arrogância era a mesma. Não se preocupem. Logo vocês se juntarão aos seus companheiros que foram na frente. Ao vê-lo, Bai Yuxian soube que o tutorial terminava aqui. Mas no momento seguinte, algo inacreditável apareceu. Inúmeros mortos-vivos rastejaram para fora de trás do capitão. No entanto, ele parecia não perceber. Seus rostos contorcidos de fome. O capitão lançou seu ataque. Vocês não vão sair daqui vivos. Jong-Sully abriu fogo. Cada bala foi bloqueada pela barreira do capitão. Espere, escudos de partículas não são exclusivos dos despertos. Jong-Sully protestou. Os espectadores explicaram rapidamente. O capitão é um desperto também. Ele é um chefe de tutorial, esse nível de habilidade é normal. Tentar forçar a barra com armas é ingenuidade. Percebendo a situação, Jong-Sully recuou. Senhor. Bai Yuxian. Vou dar cobertura de fogo pela retaguarda. O Tcheta zoou sem piedade. Não consegue ganhar e já chama o senhor piloto. Modo carona ativado. Mesmo que seja só um jogo, se isso te dá ao menos um pingo de satisfação. Bai Yuxian nem sequer desferiu um soco. A barreira de partículas, intacta contra as balas. Cedeu para dentro. O capitão da segurança foi arremessado longe, caindo em uma nuvem de poeira. Jong-Sully ficou completamente atordoada. Que tipo de monstro é esse? Ele nem sequer atirou. Como a barreira de partículas do capitão quebrou sozinha. Isso é um bug. O capitão da segurança nunca havia sofrido tamanha humilhação. Seu inseto. Sua forma mudou. Corpo de aço ativado. Que pele é essa? É a habilidade dele. Seu poder de desperto é corpo de aço. Ele saltou em direção a Bai Yuxian.
Vou-te despedaçar. Os espectadores de olhos aguçados perceberam na hora. O chão acabou de afundar. Aquele corpo de aço deve pesar no mínimo uma tonelada. Um acerto e já era. Bai Yuxian desviou facilmente do golpe fatal. Errando sem parar, o capitão rugiu. Você acha que consegue continuar desviando para sempre? No instante seguinte, um de seus braços se transformou em uma broca de alta velocidade. As paredes se estilhaçavam por onde passava. Yuxian cerrou o punho. Ele não ia continuar se esquivando para sempre. O Chet prendeu a respiração. Um golpe seria letal. Aquilo. Eu mal consigo desviar dele mesmo com assistência. Suporte de fogo. Que piada. Em um piscar de olhos. O soco de Yuxian varreu a armadura de aço, estilhaçando o visor do capitão. O capitão caiu de joelhos, tossindo. O corpo de aço começou a se desativar. Bai Yuxian disse friamente, não desative. Você não tem permissão para morrer tão fácil. Os mortos-vivos uivavam em sua mente, mato. Despedaço. Pior do que o que nós sofremos. O terror preencheu o rosto do capitão. Você. Como um experimento como você pode ter esse tipo de poder? Bai Yuxian olhou para ele de cima. Graças a vocês. Zhong Suli havia se tornado completamente uma espectadora. O capitão da segurança, derrotado. O que a gente acabou de testemunhar. Isso foi insano. Agora sim, esse é o senhor piloto. Lembrete, isso foi no modo sem assistência. E o jeito que ele luta parece profissional demais. Será possível? De qualquer forma, o chefe do tutorial finalmente caiu. Tudo o que restava era escapar do complexo. Foi uma vitória tão de graça, mas... porque o senhor piloto tinha que aparecer bem neste exato momento. Esse último comentário. Claramente queria ver Zhong Suli passar vergonha. Zhong Suli despertou para a realidade. Então vamos, Sr. Yuxian. Assim que Bai Yuxian saiu, os mortos-vivos tomaram o corpo do capitão, como se o arrastassem direto para o inferno. Ao sair do complexo, Zhong Suli finalmente relaxou. Eba! Nós conseguimos. Tutorial: escapar do complexo de pesquisa, concluído. Subiu de nível. Ganhou um ponto de habilidade. Sr. Bai Yuxian, você vai continuar a história principal hoje? Não, vou parar por aqui. Ele não se sentiu nem um pouco tentado pelo charme de Zhong Suli. Conforme a stream chegava ao fim, o Chet correu para zoar a Zhong Suli, chamando-a de cara de pau e a coroando como a streamer carregada, número 1 da Forbes. Outros diziam que foi divertido, e alguns chegaram tarde demais para ver a ação. A conclusão do tutorial sem assistência foi confirmada. Por hoje é só, até amanhã. Vendo que Bai Yuxian ainda estava ali, Zhong Suli deixou escapar. Você não gostaria de aparecer regularmente na minha live? Poderíamos fazer planetas reversos. Missões principais e um pouco de PVP, ela acrescentou, animada, nós agendamos do seu jeito. E eu vou pagar uma taxa de participação adequada. Bai Yuxian recusou na hora. Zhong Suli pareceu desapontado, e então disse, pelo menos, podemos nos adicionar como amigos. Ela encerrou a stream. Jogar junto hoje foi muito divertido. Espero que você goste de Reverse Planet também. O tutorial terminou completamente, deixando Bai Yuxian ali parado, sozinho. O que ele esperava ainda não tinha acontecido. Porque ele não conseguia voltar para lá. O que ele não sabia era o tamanho do caos que a jogatina de hoje causaria no fórum de Reverse Planet. Um tópico com um vídeo apareceu silenciosamente, análise técnica, sem assistência, sem armas. Porque isso não é trapaça. E porque Bai Yuxian é chamado de Egg. Então, uma mensagem ainda mais chocante surgiu. Espectador anónimo número 62 doou 3 milhões de wons coreanos, qual é a sensação de voltar para a realidade? Na manhã seguinte, bem cedo, na sede da Planet Earth, a desenvolvedora de Reverse Planet, filial de Semieta. Por causa de um único usuário, eles agora enfrentavam uma situação sem precedentes. O vídeo repetia sem parar a filmagem de Bai Yuxian derrotando brutalmente o chefe do tutorial. Não importava quantas vezes assistissem, ainda parecia inacreditável. Sem assistência, nem mesmo uma arma. E ainda assim, o capitão da segurança foi completamente esmagado. As comunidades online já tinham praticamente chegado a um consenso, isso tinha que ser trapaça. Os usuários inundaram os fóruns internos da empresa, exigindo uma explicação.
O gerente regional massageou as têmporas. Temos certeza de que isso não é um hack? O técnico loiro respondeu de forma decisiva: tenho. E para garantir? Nós revisamos todos os dados desde a criação do personagem em diante. Nenhum vestígio de adulteração externa. Sinceramente, eu já vi incontáveis hacks atravessar paredes, correr pelo mapa em super velocidade. Invisibilidade total. Mas movimentos como esses? É a primeira vez. Desafia a lógica. Nenhum chat consegue sequer replicar isso. Havia um toque de inveja em seu tom. Se não é um hack, então o cara é um lunático. Isso, é claro. Ainda existe uma pequena chance de ser algum tipo novo de chat ainda não descoberto. O gerente regional concordou. De qualquer forma, precisamos de uma verificação definitiva. Enquanto isso, em uma loja de smoothies, Bai Yuxian estava em um encontro com Yang Nayan. Então. A comunidade está um caos por minha causa. Bai Yuxian perguntou, incrédulo. Basicamente, sim. Está uma bagunça completa. Os jogadores até começaram a fazer desafios sem assistência. Por sua causa. Nos fóruns, você foi basicamente rotulado como um impossível. Sem usar X. Como todo mundo falhou, a opinião pública te marcou de vez como um trapaceiro. Você sabe o quão chocada eu fiquei quando vi aquele vídeo pela primeira vez. Você disse mesmo o seu nome verdadeiro. Bai Yuxian não conseguia entender. A stream tinha proteção de informações pessoais ativada, e ele usava uma máscara. Ela não deveria tê-lo reconhecido. Você mesmo disse o seu nome. E, além disso, eu já vi o seu jeito de lutar antes. Sinceramente, eu sabia que você era forte, mas não tão forte. Para alguém que não te conhece, realmente parece trapaça. Ah, então isso explica o contato. Contato? Que contato? A filial coreana da Planet entrou em contato. Eles querem verificar se você está usando X. Nesse momento, Jong Soo-Lee enviou uma mensagem para Bai Yuxian. Bai Yuxian suspirou e explicou que o recado tinha sido passado através da streamer. Yang Nayan instantaneamente entrou em modo fofoca. A empresa do jogo. Intervindo pessoalmente para verificar se você usa X. Isso é o maior nível de provocação. E aí, você vai aceitar? Bai Yuxian na verdade queria aceitar. Mesmo que fosse apenas a filial de Semieta. Era sua única chance de se aproximar dos desenvolvedores. Se isso atraísse alguém de alto escalão. Ele talvez aprendesse algo sobre aquele mundo. Eu disse que pensaria a respeito. Mas decidi tentar. E Neon ficou ainda mais animada do que ele. Sério. Essa é a decisão certa. Se você vai continuar jogando Reverse Planet, é melhor esclarecer as coisas primeiro. Ser chamado de trapaceiro em todo lugar estragaria o humor de qualquer um. Eu não ligo muito. Você não liga. Além disso, alguém vai te reconhecer. Você nunca mostrou seu rosto. Bai Yuxian ainda tinha um pouco de esperança, e Ina destruiu imediatamente. Isso e, mesmo que você mude seu nome. Seu estilo de combate é muito distinto. Alguém que luta quase inteiramente sem habilidades. Não há ninguém assim, nem mesmo no cenário profissional. Ultimamente, até os profissionais tentando esconder suas identidades. São expostos por seus hábitos. Os olhos da internet são afiados. Aquele novato também não conseguiu escapar. Pequenos hábitos que ele nem percebia o entregaram. Justo. Que bom que você concordou, porém, se não. Aquela streamer teria sido massacrada até a morte por você. Shin realmente não entendia. Ele era ele. Jong Soo-Lee era Jong Soo-Lee. Idiota. Para pessoas já gritando sobre X. Essa distinção importa. Eles vão começar atacando você. Mas logo eles vão se virar contra ela. O Shin percebeu o quão aterrorizante a internet podia ser. Ele respondeu a Jong Soo-Lee, concordando com a verificação. Jong Soo-Lee olhou para o telefone. A felicidade a atingindo de uma vez. Consegui. Consegui. Com o hype atual, a contagem de espectadores dela explodiria. Seu recorde anterior era de 8.584 espectadores simultâneos. Ela não conseguiu evitar uma risadinha. Todo mundo, preparem-se para se chocar. Isso será algo que Reverse Planet nunca viu antes. Jong Soo-Lee imediatamente postou um anúncio, declarando que uma transmissão ao vivo para esclarecer a trapaça.
seria realizada. Olá a todos. Este é provavelmente o tópico mais quente no momento. O Sr. Baiyushin, em relação à controvérsia de trapaça que o cerca, estará abordando o assunto ao vivo. 4 dias depois, BYU logou no jogo novamente. John Sully correu imediatamente. Baiyushin, estes últimos dias têm sido difíceis para mim. Sinto que tudo isso aconteceu por minha causa. Sinto muito mesmo. Está tudo bem. Eu não me importo muito. Mas me diga, Sully, você duvida de mim? Ela pareceu surpresa. Bem. Eu vi seus movimentos com meus próprios olhos naquele dia. E, honestamente, a evidência que as pessoas citam para Eking é bem fraca. Mais importante, o olhar nos seus olhos naquela época era como o de um serial killer. Nunca me passou pela cabeça que você estivesse trapaceando. Ela rapidamente acrescentou, constrangida, quer dizer, só uma intuição. Ela pegou uma câmera. Enfim, se você estiver pronto, vamos começar a transmissão. Olá a todos. Desculpem a demora. Jeong Sully até fez um sinal de paz para a câmera. O chat explodiu imediatamente. Finalmente. Expliquem. Expliquem. Estou esperando há uma eternidade. Isso é uma stream de venda de X. Trapaceiro. Eu pedi frango frito só para isso. É obviamente X, o que tem para explicar. Vou assistir por enquanto. Como esperado, a transmissão quebrou os 10.000 espectadores quase instantaneamente. Jong Sully exclamou, o hype é enorme. Isso só mostra quanta atenção essa controvérsia atraiu. Então, mais uma vez, convidei o Sr. Baiyushin. Olá, sou Baiyushin. Os insultos inundaram no momento em que ele apareceu. Bane ele logo. Sem vergonha. Qual é a graça de jogar com X? Claro, alguns o defenderam. Este chat não está indo longe demais. Se ele não estiver trapaceando, e aí? Alguém ainda acredita que ele é legítimo? Cuidado, estão nos manipulando. Não podemos ficar neutros até o resultado sair. Então ele está trapaceando ou não? Todo tipo de opinião se misturou. Jong Sully franziu a testa. Por favor, sigam a etiqueta do chat. Se ficar muito extremo, vou desativar o chat. Antes que a verificação comece, Sr. Baiyushin. Como você vê essa controvérsia? Baiyushin ficou sem palavras. Tudo isso por algo assim. Suas palavras incendiaram o chat novamente. Algo assim. Você virou o planeta reverso de cabeça para baixo. Esse é o veterano da arena se gabando com falsa modéstia. O trapaceiro está fazendo cena agora. Até mesmo Jong Sully sentiu que eles tinham razão. Chamar aquilo de algo menor realmente soava ultrajante. Então, como você planeja explicar isso? Ela sorriu. Boa pergunta. Para a verificação de hoje, convidamos um convidado especial. Ele deve estar chegando agora. No momento seguinte, um homem apareceu na tela. O próprio convidado que Jong Sully havia chamado. E ainda mais chocante, GM estava exibido acima de sua cabeça. Olá a todos. Eu sou Park Ji-yoon, chefe da primeira equipe de operações da Branity Fat. Filial de Smita. O chat explodiu instantaneamente. Quem é esse? Para provar que ele não trapaceia. Eles trouxeram um líder de operações, KKKK. Aquela tag de GM é de verdade. A marca Formax que só o pessoal autorizado do QG recebe. Acho que ele realmente não está trapaceando, então. E todo mundo que ficou spamando o trapaceiro antes. Uma centelha de esperança se acendeu nos olhos de Baiyushin. Um líder de operações provavelmente saberia de algo. Depois da verificação, ele teria que perguntar. Os três trocaram cumprimentos formais. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu sou a streamer Jong Sully. Eu sou Baiyushin. Prazer em conhecê-lo. Park Ji-yoon analisou Baiyushin. Então este é Baiyushin. A fonte de toda a confusão. Ele não parece nada de especial. Por favor, me sigam para a área de verificação. Eles logo chegaram a uma câmara metálica. Esta é uma sala de treinamento pessoal. Para prática de habilidades e exercícios de combate. Como combinado anteriormente. Observaremos várias rodadas de combate para confirmar se há programas externos envolvidos. Baiyushin escaneou a sala. Este é um espaço que eu nunca vi naquele mundo.
Park Ji-yoon virou-se para ele. Você consente? Sim. Eu consinto. Ótimo. Então isso será simples. No instante seguinte, Edinel se materializou no centro da sala. O chat explodiu novamente. Essa não é a versão suprema. Edinel, sem assistência e com alocação de núcleo padrão. Será que ele vence a unidade de treinamento suprema? Não conheço o jogo. Esse bicho é forte. Não tem nada a ver com a versão inicial do tutorial. Estamos começando a verificação com o robô de treinamento supremo. As pupilas de Bai Yuxian se moveram instantaneamente. Modo existência perfeita ativado. As vozes dos mortos-vivos ecoaram novamente. Bai Yuxian. Estou com medo. Vingue-nos. Bai Yuxian, observando o tablet de teste em suas mãos. Park Ji-yoon anunciou o início do combate. No momento em que terminou de falar, sua expressão mudou. Bai Yuxian havia desaparecido de seu lado. No instante seguinte, um fragmento voou direto em sua direção. Ele o bloqueou apressadamente com o tablet. Com medo de ser atingido. A transmissão explodiu mais uma vez. Ele está esmagando o Edinel Supremo com as próprias mãos. Essa coisa nem arranha com marretas. Estou literalmente tremendo. Outros sussurravam, inquietos. Só eu que estou achando isso aterrorizante. É assustador mesmo. O Edinel parece até dar pena. Esse cara é louco. Bai Yuxian estava em cima do Edinel. Um componente solto em sua mão. O tablet de detecção de Park Ji-yoon exibia claramente. Nenhum programa externo detectado. Isso. Não pode acabar assim. Ainda não convencido, Park decidiu que o tempo do teste foi curto demais. Ele decidiu aumentar a intensidade da verificação, e no segundo seguinte, 3. Edinels cercaram Bai Yuxian, que sacou sua foice ceifadora. Na vida real, ele era um cara inteligente e tímido, mas no jogo. Ele era frio e impiedoso em quase todos os jogos que jogava. Ele parecia um chat ambulante, e até os desenvolvedores técnicos por perto ficaram chocados. E não importava que métodos usassem, não conseguiam detectar nenhum hack. Em poucos minutos, o número de espectadores da transmissão disparou, passando de 100.000. A primeira rodada de testes terminou, mas Park Ji-yoon ainda não tinha obtido o resultado que queria. Embora nenhum programa externo tenha sido detectado nesta batalha, o tempo de verificação foi curto. Você poderia lutar mais uma vez, seguindo o nosso método designado. O objetivo principal é confirmar se há algum hack de batalha automática envolvido. Bai Yuxian não tinha motivos para recusar. Hacks de batalha automática geralmente dependem de uma execução controlada por programa. Se você consegue seguir um requisito de combate predefinido, isso prova que não há automação. Park não esperava que Bai Yuxian concordasse tão facilmente. Então, por favor, use a motosserra para decapitar 3 robôs de treinamento avançados. Bai Yuxian disse que tudo bem. Sua aceitação tão tranquila deixou Park desconfortável. São condições claramente desfavoráveis, mas, ainda assim, não parece que ele vai perder. No segundo seguinte, 3 Edinels apareceram simultaneamente, avançando contra Bai Yuxian para um golpe fatal. Mas no momento em que atacaram, Bai Yuxian já tinha se teleportado para longe. A cortesia exige uma resposta. Enquanto ele se movia, a motosserra já tinha feito seu trabalho. O corpo de um Edinel foi partido ao meio. Bai Yuxian apenas se virou calmamente, enquanto os 3 Edinels se despedaçavam pelo chão. E nem a ponta de suas roupas foi manchada. Vendo o abate com um só golpe, Jong-sul explodiu de empolgação. Eu sabia. Eu não estava imaginando coisas. A foice se moveu como se estivesse viva. Vocês todos viram. O chat explodiu de novo. O que foi que eu acabei de ver? Essa foice de corrente é totalmente roubada. Não é a arma, é o cara. Foices normalmente são só para puxar os inimigos para perto. Só então Park se recuperou do choque. A essa altura, os dados da verificação já eram mais que suficientes. Mas, como operador, uma pura curiosidade surgiu dentro dele. Será que uma única característica principal pode mesmo derrotar um robô de treinamento de alto nível? Mesmo que seja apenas por curiosidade pessoal. Vamos tentar uma última vez. Enquanto a porta de metal se abria lentamente, um par de olhos vermelhos como sangue. Olhos mecânicos emergiram da escuridão. O que apareceu foi um Edinel do tipo feminino.
Os espectadores ficaram chocados. Eles vão mesmo usar aquilo. Isso não é ir longe demais. O operador está pegando pesado. Se ele vencer essa, até os órgãos de certificação oficiais vão chamá-lo de chat ambulante. A verificação prosseguirá usando um robô de treinamento avançado. Esta é uma versão de estágio final do Edinel. Bai Yuxian ficou de frente para ela. Calmo e sem expressão, ele sabia muito bem quantos cobaias haviam morrido em suas mãos. Naquele momento, a Edinel revelou uma expressão cruel e distorcida. A intenção assassina de Bai Yuxian surgiu instantaneamente, mas a Edinel atacou primeiro. Esta foi a primeira vez que Bai Yuxian foi ferido. Uma fina linha de sangue apareceu em seu rosto. Apanhar passivamente nunca foi o seu estilo. Ele cerrou os punhos. Ele desviava da saraivada de socos da Edinel enquanto estrondos sonicos ecoavam pelo ar. A julgar pela parede estilhaçada atrás dele, receber um golpe direto significaria morte instantânea. Como esperado, ela é bem mais forte que a versão de nível médio. No seu estado atual, a resistência do seu corpo não é suficiente. Você ainda não consegue quebrar a defesa dele e a velocidade é absurdamente rápida. Nesse caso, continue batendo até a defesa quebrar. Jong Sully e Park Jian-yoon ficaram sem palavras. O chat explodiu. Fora, insano, não há o que dizer. Isso não faz o menor sentido. Eu tô com medo de verdade agora. Um único golpe o mataria, mas ainda assim não conseguem nem tocar nele. Park Jian-yoon não esperava que alguém fosse confrontar um robô de treinamento avançado. Usando apenas um único elemento principal. O que inicialmente parecia uma desvantagem. Gradualmente se transformou em uma supressão. Isso é razoável? Talvez não. Mas é real decidindo que mais observação era desnecessária. Ele tocou na tela. No momento seguinte, Edinel desapareceu da vista de Bai Yuxian. Bai congelou. Ele tinha planejado continuar caçando, Park deu um passo à frente. Todos os dados necessários foram ocultados. O robô de treinamento foi removido. Só então Bai entendeu o que aconteceu. Jong Sully perguntou imediatamente. Então, qual é o resultado? A pergunta que todos queriam saber. Foi conclusivamente confirmado. Nenhuma interferência de programa externo foi detectada. Resumindo, não foi um hack. Alguns ainda não conseguiam aceitar. Porque não sou eu. Como isso é possível? Mas mais vozes se seguiram quando o operador tornou oficial. Então as acusações realmente não tinham nenhuma evidência. Jong Sully deu uma risada satisfeita. Eu não disse. Alguém ainda duvida agora? O chat explodiu. Confirmação oficial. Os Atas podem finalmente calar a boca. Outros brincaram. Espera, porque ele parece ainda mais animado. Isso sim é uma jogada de nível AFK de verdade. Os olhos de Jong Sully brilharam. É uma boa forma de dizer. Lembrem-se, Bai Yuxian não está trapaceando. Ele só tem uma força que parece trapaça. Certo, com a verificação completa, alguma palavra final? Bai Yuxian disse simplesmente. Obrigado pelo transtorno. Park riu. Isso foi divertido. E com isso encerramos a transmissão de hoje. Até a próxima. De acordo com os dados, a audiência ultrapassou 100.000. Alguns espectadores estavam relutantes em sair. Já acabou. Eu acabei de chegar. Era para ser só uma transmissão de esclarecimento, de qualquer forma. Mesmo assim, eles se despediram. Que transmissão lendária. Tchau. Obrigado de novo a vocês dois por participarem. Eu que deveria agradecer por aceitar a verificação tão prontamente. Especialmente você, Yuxian. Surpreendentemente educado. Park Jian-yoon se preparou para deslogar. Bai Yuxian o interrompeu. Espere. Eu tenho uma pergunta. Park pausou. O que foi? Existem bugs no jogo. Por exemplo, bugs que impedem os jogadores de deslogar. Park pareceu confuso. Eu nunca ouvi falar de algo assim. Se um bug tão fatal existisse. O Reverse Planet não seria um jogo de classe mundial. Bai Yuxian ainda não obteve uma resposta. Com uma cortina de luz de partículas, Park desligou. Jong Sully soltou um suspiro. Finalmente acabou. Yuxian, você realmente se esforçou hoje. Eu gostaria de dividir a receita da transmissão com você. Posso te contatar mais tarde? Bai recusou o dinheiro. Mas concordou em manter contato. O que ele não sabia
Era que Jong-Sul tinha seus próprios planos. Mais alguma coisa? Bai perguntou. Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Nada. A gente se fala na próxima. Olhando para a janela do sistema, Bai pensou, menos ganho do que o esperado. Um pouco decepcionante. Nesse momento, Zhang Nian mandou uma mensagem para ele. A transmissão acabou. Venha para a sala de preparação de batalha. Ela parecia animada. E aí, como foi? Os fóruns estão explodindo. Você viralizou totalmente. Bai se sentiu estranho jogando enquanto conversava. E se não se sentir à vontade para ficar falando o tempo todo, não se preocupe com o chat. Apenas foque no seu jogo, eu cuido do resto e preparo tudo. Tente uma vez e depois decida. Mas eu não esperava ser arrastado para isso de novo. Certo, então. É hora do PVP, Nian já tinha decidido. PVP, abreviação de jogador contra jogador. Refere-se ao combate entre jogadores. É um dos dois modos principais de Reverse Planet. PVP. Você me arrastou até aqui só para isso. Claro. Desistir sem lutar comigo pelo menos uma vez iria partir meu coração. Não é isso. Eu só acho que este jogo não é para mim. Eu planejava parar por agora e voltar para aquele mundo distante. Zhang Nian o encarou. O PVP é a alma do Reverse Planet. Não julgue só pelo tutorial. Bai Yuxin pensou que ela tinha um bom argumento. O PVP parecia familiar demais com aquele outro mundo, mas este PVP era completamente novo. Tudo bem, eu vou tentar. Boa. Deixa eu te explicar o PVP. Primeiro, o duelo. Como o nome já diz, são lutas de 1 contra 1 ou 2 contra 2, em uma melhor de 3. Depois, temos escaramuça, conquista, captura, escolta e aniquilação. Você escolhe um dos 4 modos para batalhas de equipe fixas, 5 contra 5. Hoje, vamos jogar o modo sobrevivência. 6 jogadores caem em várias zonas. O objetivo é lotear e lutar. A última pessoa ou equipe de pé, vence. É um Battle Royale. E como é a sua primeira vez? Vamos no modo esquadrão. Vamos precisar de um bom companheiro de equipe, e eu posso recomendar um. Ele balançou a cabeça. Não precisa, eu já conheço um. Aquele conhecido como Superman naquele outro mundo. Vou confirmar a escolha enquanto você se conecta. Entendido. Ponto de surgimento, base militar. Uma escolha padrão para um mapa de sobrevivência. Cheio de equipamentos de alto nível e jogadores experientes. Nada amigável para iniciantes. Nian ficou brincalhona de novo. Se importa se eu gravar este PVP e postar um clipe? Eu franzi a testa. Tudo bem. Só fique calmo e mantenha distância. Sim. Nian confirmou a seleção. 2 janelas pop-up apareceram. Ponto de surgimento definido, Zona 1, base militar. A partida começa em 60 segundos. Nian fez uma saudação. Nos vemos vivos. Meu amigo, Bai Yuxin, apareceu dentro de um prédio abandonado. Ao lado de um homem de verde. O homem, sem saber do perigo, murmurou. Corredor do 3º andar. Nada de bom aqui. Vamos embora. Antes que ele pudesse terminar. Bai já estava atrás dele. No instante seguinte, chamas irromperam. Nian encarou a notificação repentina. Bai Yuxin matou Lucky Day. Nian congelou. Tão rápido. Um abate logo no começo. O nível dele realmente não é piada. As notificações de abate não paravam de aparecer. Bai Yuxin matou Jin Jinfen. Bai Yuxin matou Li Ryujun. Bai Yuxin matou Frango Frito é Amor. Bai Yuxin matou Kimoyo. Bai Yuxin matou. Espera, como isso aconteceu? Yuxin matou. O mais forte de todos. Zhang Nian ficou em choque. Ela finalmente entendeu o que Zhong-Sul lhe queria dizer. Ser carregada era uma sensação incrível. A partida mal tinha começado. Vendo os nomes sumindo um atrás do outro, ela se perguntava o que diabos Bai Yuxian estava fazendo. Outro jogador caiu. Ide, monstro de slime. Ferimento fatal no peito, por Bai Yuxian. Ele chegou a suspeitar que poderia ser o último sobrevivente desta área. Ele já não sentia mais nenhum jogador por perto. E pensar que, assim que pousou, ele encontrou 4 pessoas de uma só vez. Para ele, aquilo significava apenas alguns golpes a mais.
Foi como cortar legumes. Ele despachou os 4. Aliados ou inimigos, todos caíram facilmente. Com o saque terminado, era hora de avançar. Foi quando a mensagem de socorro de Zhang Nian apareceu. Bai Yuxian, me ajuda. Inimigos demais. Estou completamente cercado. Ele checou o mapa compartilhado. Estava do outro lado da rua, não era perto. Mesmo assim, ele respondeu sem hesitar. Estou a caminho. Onde você está? No prédio. No terraço. Terceiro andar. A luta nos andares de baixo está uma loucura. Cada andar parece um campo de batalha. Tome cuidado. No momento em que Bai Yuxian desceu as escadas, ele deu de cara com 2 jogadores. Eles entraram em pânico. Que diabos? Por que ele é tão rápido? Um deles reagiu rapidamente. Prepare suas habilidades. Segure ele. Antes que as palavras terminassem. Bai já o havia matado, arrancando um braço no processo. Uma notificação apareceu. Bai Yuxian matou Shu. O outro jogador olhou, incrédulo. Não pode ser. Aprimoramento corporal. Build de agilidade. Uma névoa roxa e preta surgiu de suas mãos. Ele as bateu no chão. Morra. Espinhos de energia sombria irromperam, estendendo-se por mais de 10 metros. Enquanto o ataque avançava, Bai saltou no ar com um mortal para trás perfeito. Quando ele aterrissou, o homem já estava morto. Ele nunca esperou ser superado a esse ponto. Uma notificação apareceu. Bai Yuxian matou Overlord Cut Baby. Depois de cuidar dos 2. Bai Yuxian não diminuiu o ritmo nem por um segundo. Zhang Nian ainda estava esperando. Logo, o próximo jogador azarado apareceu, um cara loiro de cabelo curto chamado Bai Friedchicken. Não demorei para chegar ao prédio onde Zhang Nian estava. Ela não esperava que eu chegasse tão rápido. E até fingiu perguntar se eu precisava de suporte. Eu disse a ela para ficar parada e agarrei a maçaneta da porta. Mapeando a área. Cerca de 5 pessoas lá dentro. No momento em que a porta se abriu, um campeiro escondido atrás dela balançou uma arma com um sorriso distorcido. Ele atacou sem hesitar. Eu me movi depois dele, mas ataquei primeiro, segurando seu pulso no meio do golpe. O homem congelou em choque. No instante seguinte, foi como ser atingido por um caminhão. Um soco, morte instantânea. Eu franzi a testa levemente. Ainda não é rápido o suficiente. Então, ele saltou para cima, subindo as escadas em um único pulo. Uma enxurrada de notificações de abate se seguiu. Mais 4 eliminados de uma vez. No terraço, Zhang Nian olhava incrédula novamente. Esse cara é insano. Ele está esmagando eles como se fossem vegetais. De repente, ela reagiu por instinto, balançando sua arma em um arco amplo, com eletricidade crepitando. Era Bai Yuxian. Ele se esquivou facilmente do ataque dela. O quê? Você me assustou. Eu nem percebi que você estava bem do meu lado. Já foram 14 abates, não é? Zhang Nian parecia completamente diferente agora, segurando uma serra elétrica zunindo como um demônio. Era a primeira vez que Bai a via assim, e ele imaginou que ela provavelmente ficaria bem sem ele. Ela riu sem graça. Não está acontecendo muita coisa por aqui. Ela mudou de assunto. Então, todo mundo neste prédio foi eliminado, certo? Com uma arma em mãos, ela estava claramente ficando mais confiante. Chegando a se gabar de que iria me carregar pelo resto da partida. No final, os 2 terminaram em primeiro lugar. Nessa partida de sobrevivência em dupla. Depois disso, eles jogaram mais 10 rodadas. Todas terminaram em primeiro lugar. A essa altura, Zhang Nian estava completamente exausta. Ela não esperava que eles realmente conseguissem uma sequência de 10 vitórias. Eu realmente não tenho mais energia para fazer live hoje. Vamos parar por aqui. Mas a maneira como ela olhava para Bai Yuxian era diferente agora. Ela pensava que ele era apenas um amigo comum da faculdade. Acontece que ele era uma arma humana ambulante. E não importava como, ela decidiu que tinha que arrastá-lo para o mundo das estriões. Bai Yuxian não tinha ideia do que ela estava tramando. Zhang Nian imediatamente mudou para uma atuação digna de pena. 1. Você poderia pelo menos adiar a missão principal por 2 dias. Só me espere. Eu vou bolar um plano de streaming adequado. Bai Yuxian disse que não estava interessado. Além disso,
Ele nunca planejou fazer nenhuma missão principal mesmo. Sendo Zhang Nian, ela foi direto tomar as rédeas. Só me escuta, da próxima vez eu vou estar totalmente preparada. Até mais. Ela se virou para sair, sem dar a ele nenhuma chance de recusar de novo. Bai Yuxian foi deixado lá, parado e sem palavras mais uma vez. Ele se afastou, desapontado. Nem mesmo o PVP tinha-lhe dado nenhuma pista. Enquanto isso, Zhong Souli estava deitada confortavelmente em sua cama, mexendo no celular. Ela estava navegando pelos fóruns do planeta reverso. Naturalmente, a maior parte era sobre Bai Yuxian e ela mesma. Enquanto continuava lendo, ela rolava na cama, rindo. Isso é uma loucura. Completamente insano. Mais de 100.000 espectadores. Algo assim poderia realmente acontecer. Na minha carreira de streamer. Se eu pudesse continuar fazendo lives com o mestre Yuxian. Para sempre. Ela até se arrependeu de não ter insistido mais cedo. O que ela esqueceu foi que Bai Yuxian tinha dito claramente que não estava nem um pouco interessada em fazer lives. Não. Ele rejeitou firmemente desde o início. Mas o que importa agora é o pagamento. Vamos ver quanto entrou. No segundo seguinte, seus olhos se arregalaram. O que é isso? No dia seguinte, Zhang Nian chamou Bai Yuxian para sair de novo, trazendo um notebook com ela. Eu parecia distraído. Ela de repente me chamou para sair. Pensei que fosse algo sério. Algumas gotas de suor apareceram em sua testa. O que é isso? Na tela havia um adorável gato azul. O que mais seria? Este é o PPT que eu passei a noite toda fazendo. Para te convencer. Bai Yuxian ficou completamente sem palavras. Você ficou acordada a noite toda por causa disso. Zhang Nian retrucou imediatamente, não foi você que disse que. Se não tivesse que interagir com os espectadores e pudesse apenas focar em jogar. Estaria tudo bem. Bai Yuxian não se lembrava de ter dito isso. Mas Zhang Nian já tinha entrado em modo de apresentação total. Então, que tal um show em estilo de observação? Estilo de observação. Mas ele claramente não entendeu. É um formato onde vários apresentadores sentam em um estúdio e assistem à gravação de outros participantes. Você joga o jogo, eu cuido da interação. Se eu não for o suficiente, podemos convidar um comentarista profissional. Você fica com 60% da receita. Eu fico com 40%. É uma ótima proposta, né? Não estou interessado. Você provavelmente não entende o quão lucrativo pode ser fazer lives. Espera, você não recebeu um pagamento da mestra da velocidade? Só então Bai Yuxian se lembrou. Agora que você mencionou, eu recebi um e-mail hoje de manhã. Zhang Nian o apressou tanto para sair que ele nem tinha checado ainda. Ele abriu o e-mail. O título dizia, detalhamento do primeiro repasse do mestre Yuxian. Enviado por Jiang Suli. De apenas uma live, ela voluntariamente lhe deu 6 milhões de wons. Zhang Nian ficou com ciúmes na hora. Que quanto? 6 milhões. Vendo esse número, você ainda não sente a menor vontade de fazer lives. O que mais chamou sua atenção foram as mensagens anexadas. No segundo seguinte, a expressão de Bai Yuxian mudou completamente. Cada mensagem era de alguém chamado Espectador Anônimo 62. Olá, Sr. Yuxian. Prazer em vê-lo novamente. Qual é a sensação de estar de volta à realidade? Uma nova tarefa especial já foi preparada para você. De agora em diante, nos encontraremos durante suas transmissões ao vivo. Cada mensagem vinha com uma grande doação anexada. Bai Yuxian não conseguia mais manter a calma. O número 62 era algo que ele nunca esqueceria. Ele sabe que eu voltei de lá. Com aquele apelido. Parece uma referência direta ao experimento número 62. A mim mesmo. Quem é você? Yuxian levantou-se num pulo. Quem exatamente sabe que eu voltei daquele mundo? Ele se virou para Zhang Nian. Tem algum jeito de verificar quem é esse patrocinador? Zhang Nian paralisou. Por que perguntar isso do nada? Com as regras de proteção de privacidade, isso é impossível. Bai Yuxian encarou seu celular. Não tem como mandar uma DM primeiro. O único jeito de se comunicar é provavelmente durante a transmissão ao vivo. Ele então mudou de ideia. E aceitou a proposta de Zhang Nian de que ele faria a live. A felicidade veio tão de repente.
que Zhang Nian precisou de uma confirmação. É sério mesmo? Você não pode voltar atrás depois, ok? Ela imediatamente postou um anúncio. Notícia de última hora. O chat humano vai lançar sua live pessoal. 2 de agosto de 2041, às 7 da noite. Conteúdo oficial chegando, com o chat humano, Shasung Shul e Zhang Nian no mundo real. 3 milhões de espectadores invadiram a live de uma só vez. Todos eles vieram por um motivo: assistir Bai Yuxian, o chamado chat humano. Jogar o jogo. O que mais o chocou não foi apenas a sua gameplay, mas o fato de que Bai Yuxian revelou informações sobre o futuro. Durante a transmissão, o que eles não sabiam era que Bai Yuxian esteve preso dentro do mundo do jogo por 10 anos inteiros. De uma simples cobaia de laboratório. Ele lutou para subir de nível, passo a passo, até se tornar algo como um super-humano. Para ele, cada modo de jogo era simplesmente outro campo de batalha familiar. A noite daquela sexta-feira parecia especialmente agradável. Enquanto as pessoas aproveitavam seu tempo livre com uma quieta antecipação, os autoproclamados jogadores hardcore se reuniram em frente às suas telas. A atenção deles estava focada na live conjunta do trio, liderada por Bai Yuxian. Quanto a Zhang Nian, muitos não se importavam de verdade. Eles só sabiam que ela era a amiga do chat que fazia lives pessoais. Alguns já tinham pedido frango frito, esperando calmamente o início da transmissão. 5 minutos antes de o jogo começar, dentro do estúdio de transmissão, Zhang Nian tremia de nervosismo. Shasung Shul, por outro lado, manteve a compostura e a tranquilizou. Não se preocupe, estamos bem preparados. Nada vai dar errado. Shasung Shul era um comentarista profissional de Reverse Planet. Para quebrar o gelo, ele coçou a cabeça. Eu nunca pensei que alguém, além da senhorita Jong Suli, pudesse convidar o deus do chat. Shasung Shul concordou tão prontamente. Simplesmente porque Zhang Nian disse que Bai Yuxian era seu amigo. A live entrou imediatamente em contagem regressiva. Zhang Nian rapidamente se recompôs. Olá a todos, eu sou a Zhang Nian. Prazer em conhecer todos vocês. Shasung Shul continuou. Saudações, espectadores. Eu sou Shasung Shul. O chat explodiu instantaneamente. Ah, o show começou. Espera, cadê o deus do chat? Tragam logo o deus do chat. Uma gota de suor frio apareceu no rosto de Zhang Nian. Claramente, muitos espectadores ficaram ansiosos por não o terem visto na abertura. Ela imediatamente acrescentou: é muito cedo para ficarem desapontados. O deus do chat já está no jogo. A imagem mudou para a gameplay. Bai Yuxian estava com a proteção de informações pessoais ativada. A live explodiu. É ele. Baram todo mundo que disse que isso era clickbait. Porque ele parece tão legal segurando uma lâmina curta. Meu coração está a mil. Estou tremendo. Zhang Nian explicou. Como vocês podem ver, a live de hoje seguirá um formato de observação. Nós vamos assistir à gameplay do deus do chat enquanto fornecemos comentários e análises. Todos estão curiosos sobre como ele joga Reverse Planet, então. Vamos começar oficialmente. Naquele momento, Bai Yuxian, que se movia pelo jogo, recebeu um aviso da Agência de Administração Interdimensional: resgatem os sobreviventes. Escortem-nos para fora da floresta em segurança e encontrem-se com a nossa unidade. Uma janela do sistema apareceu. Missão principal: encontro. Encontre-se com a Agência de Administração Interdimensional. Evite as forças de segurança que procuram por cobaias fugitivas e prossiga para o perímetro da floresta para se encontrar com a agência. A cena era familiar demais para Bai Yuxian. Naquele outro mundo, simplesmente correr para salvar a própria vida uma vez exigiu tudo o que ele tinha. Desta vez, Bai Yuxian soltou um rugido furioso. O grito atraiu instantaneamente a atenção dos guardas. Ali, um cerco de 3 lados se formou. Foi algo intencional da parte de Bai Yuxian. Ele pretendia vingar seus companheiros caídos. 3 inimigos no chão. 2 no ar. A mão de Bai Yuxian pousou na corrente. Ele tinha apenas um objetivo: eliminar todos eles. Este era o último desejo de seus companheiros caídos. No instante seguinte, 2 guardas abriram fogo com metralhadoras. Enquanto desviava da chuva de balas, Bai Yuxian chicoteou sua corrente em movimento. A corrente atingiu uma das metralhadoras com precisão cirúrgica. Primeiro confronto, vitória das armas brancas.
Os guardas congelaram em choque. Uma explosão levantou uma nuvem de poeira, engolindo um deles por inteiro. Bayushin saltou no ar em direção a um guarda. Idiota! Gritou ele. Você pulou direto na nossa armadilha. Morra! Mas as mãos de Bayushin nunca pararam de se mover enquanto a corrente voava novamente. O que os dois guardas não perceberam foi que a corrente já havia se enrolado atrás deles. Uma volta completa, e então ela se apertou. Bayushin puxou com toda a força dos dois braços. Os dois se chocaram um contra o outro no ar. Ele deu sequência ao movimento, balançando a corrente e esmagando os corpos deles contra o chão. O sangue espirrou pela terra. Bayushin desceu de cima e os finalizou. Ele já havia entrado no modo existência perfeita. Naquele momento, ele era misterioso e avassalador. Zhang Nan olhava de boca aberta. Isso não é um planeta reverso. Eu sei. Shasung Shul estava igualmente chocado. Eu comento RP há anos. Esta é a primeira vez que vejo um estilo de jogo assim. Sem posicionamento, sem iscas. Ele simplesmente atrai todos os inimigos e os elimina de frente. Os espectadores entenderam na hora. O próprio Deus da trapaça é estratégia. Por que procurar inimigos? Quando se pode fazer com que eles venham até você? Pensei que ele só ia matar quem encontrasse. Estou repensando tudo. Ele deu um grito e limpou o campo todo. Voltei correndo para live rindo. Um usuário chamado Eu Amo Gatos doou 50.001. A existência perfeita não é apelona demais. Nenhum tempo de recarga. Zhang Nan virou-se para Shasung Shul. O que você acha? Sobre as alegações de que a existência perfeita é injusta. Sha respondeu com firmeza. Posso dizer com certeza que não é. A maioria das habilidades depende de tempo de recarga. Sim, mas este estilo de jogo não depende nem um pouco de habilidades. A existência perfeita apenas amplifica o desempenho físico. Ela não aprimora a inteligência tática nem a maestria com armas. E ele está fazendo tudo isso no modo sem assistência. Levado ao extremo, desde que o corpo aguente. O Deus da trapaça poderia lutar dessa forma até no mundo real. É precisamente por isso que a existência perfeita demonstra tanto poder, porque está sendo usada por ele. Naquele momento, uma voz ecoou nos ouvidos de Bayushin, cercano. 4 canos de armas escuras foram instantaneamente apontados para ele. O homem à sua frente disse friamente. Nós somos da Agência de Administração Interdimensional. Largue sua arma e coopere. O nome dele era Kim Cheol, um líder de equipe da administração. A Administração Interdimensional era uma agência governamental encarregada de lidar com indivíduos anómalos que invadiam através de portais. Sua função principal era deter alvos de alto risco e enviá-los para os recursos dos caóticos mundos de reversão para operações de supressão. Bayushin levantou lentamente as mãos. Pensando consigo mesmo, diretor Kim Cheol. Não, neste momento, ele ainda deve ser um líder de equipe. Eu não esperava encontrá-lo agora. Kim Cheol notou o uniforme do centro de pesquisa. E relaxou um pouco. Ah, você é uma vítima que escapou do laboratório. Minhas desculpas. Recuem. Bayushin assentiu, impassível. Ele então mencionou o rádio que lhe foi entregue por um membro importante do laboratório. A expressão de Kim Cheol escureceu. Então. Eles devem ter sido derrotados. Bayushin pensou em silêncio. Ele realmente não mudou, mesmo aqui. Ele ainda é humano. Kim Cheol continuou, até que sua identidade seja totalmente verificada. Por favor, nos acompanhe até a administração. Houve casos de funcionários do laboratório se passando por vítimas. Ele sinalizou para sua equipa baixar as armas. Ser convidado para tomar um chá não era novidade para Bayushin. Agradeço sua cooperação. Disse Kim Cheol. Eu vou na frente. Uma notificação do sistema apareceu em seguida. Missão principal: encontro com a administração interdimensional. Concluída. Subiu de nível. Um ponto de habilidade adquirido. A cena mudou para a sede da administração. Bayushin sentou-se na sala de interrogatório, um tanto surpreso por se encontrar lá novamente. Naquele mundo, depois de escapar do laboratório, ele aceitou contratos de corporações. Enquanto juntava dinheiro para sua vingança. Assassinatos e sequestros não eram incomuns. Mas a maior parte do trabalho envolvia operações nos mundos de reversão. As corporações lançavam ataques para saquear
E depois largavam a limpeza para as autoridades assim que o lucro diminuía. Naturalmente, isso o levou a ter contatos repetidos com a administração. Ele já havia lutado ao lado da administração antes, mas também houve várias ocasiões em que os conflitos escalaram a ponto de sacarem lâminas um contra o outro. Nesse momento, o som de saltos altos ecoou pela sala. Olá, Sr. Baiyushin. Eu sou Lee Yujin. Uma oficial principal da unidade 1 da administração interdimensional. No momento em que ela apareceu, o chat da transmissão ao vivo explodiu. Lee Yujin. Uau! Como esperado, a top 3 em beleza do RP, é sério. Yujin assentiu educadamente. Olá. Ela puxou uma cadeira e se sentou. Você teve uma longa jornada. Agora, você tem duas escolhas. Primeira, aceitar a proteção da administração e viver como um civil. Sob esta opção, o uso de habilidades é estritamente proibido. Segunda, tornar-se um oficial da administração interdimensional. Isso não significa que será enviado para missões imediatamente. Você passará por um treinamento primeiro, e somente após uma avaliação será liberado para operações reais. Baiyushin permaneceu em silêncio. Naquele outro mundo, ele mesmo havia matado oficiais da administração. E agora, estavam pedindo para ele se juntar a eles. Lee Yujin falou novamente. Então, qual vai ser? Civil ou oficial? Baiyushin sentiu um pingo de tensão. Ele ponderou as opções rapidamente. Escolher permanecer como civil provavelmente o empurraria de volta para os contratos obscuros das corporações. Exatamente como antes. Ele não tinha intenção de trilhar aquele caminho novamente. E ele estava genuinamente curioso sobre o funcionamento interno da administração. Sem hesitar, Baiyushin fez sua escolha. Ele se tornaria um oficial da administração interdimensional. Lee Yujin ficou claramente satisfeita com a decisão de Yushin. Ela acreditava que a entrada dele seria de grande ajuda. Recentemente, as corporações têm recrutado agressivamente os despertos, com altos salários, deixando a administração com uma grave falta de pessoal. Lee Yujin se sentia em conflito com isso. Afinal, poucas pessoas conseguiriam recusar salários tão altos. E ela não estava dizendo isso simplesmente porque trabalhava para a administração. Ela mencionou que muitas pessoas se arrependiam de assinar com as corporações. Mais tarde, a razão era que a maioria das corporações ainda estava em seus estágios iniciais, e sua experiência em treinar despertos era claramente insuficiente, e acidentes durante o treinamento muitas vezes ficavam sem responsáveis. Em contrapartida, a administração interdimensional tinha uma longa história, com vasta experiência tanto no treinamento de despertos quanto na purificação de mundos reversos. Baiyushin, no entanto, não era nenhum novato ingênuo. Ele sabia muito mais do que Lee Yujin imaginava. O pagamento das corporações era de fato melhor. Mas os riscos também eram maiores, e muitos despertos haviam morrido realizando missões para as corporações. Algumas corporações até se recusavam a pagar, adotando uma postura de o dinheiro ou a vida, a escolha é sua. No caso dele, ele teve que literalmente abri-los ao meio antes de finalmente ser pago. Aquele incidente os pôs como um desperto não registrado, levando a uma longa perseguição pela administração. Lembrando agora, foi quando ele encontrou o diretor Kim Cheol pela primeira vez. Lee Yujin explicou que solicitaria o registro dele como desperto, através da divisão de processamento de dados. Em seguida, ela entregou um celular para Yushin, dizendo que era para fins de trabalho. Segurando o celular, Baiyushin considerou seus próximos passos. Conforme o combinado, ele começaria como estagiário e, após suas habilidades serem verificadas, ele seria formalmente designado para uma unidade de combate. Lee Yujin, no entanto, tinha suas próprias esperanças. Seria ideal se ele pudesse se juntar à equipe dela. A inteligência emocional de Yushin ainda estava intacta, ele também esperava genuinamente entrar no sistema interno. Pois ele ainda tinha uma dívida daquele outro mundo, embora muitos conflitos tenham-se seguido. Mais tarde, quando a informação foi transmitida para as vítimas inocentes aprisionadas na instalação de pesquisa, o nome anunciado foi o de Lee Yujin. Foi graças a ela, que liderou o ataque ao laboratório, que ele e seu companheiro sobreviveram. Os dois rapidamente chegaram a um entendimento. Fora do jogo, Zhang Nian não conseguia mais manter a calma. Espere, um segundo. Você não acha isso estranho? Aquela conversa do NPC foi natural demais. No entendimento dela,
NPCs não eram capazes de diálogo livre. Ela suspeitava que uma mudança de rota tinha ocorrido no meio do jogo. A Lee Yujin que ela conhecia não era assim. O comentarista Cha Sung-chul tremia de empolgação. Ele mal podia acreditar no que estava vendo, mesmo que já tivesse previsto algo assim. A realidade ainda era avassaladora. Os espectadores estavam igualmente chocados. Planeta Reverso é uma obra-prima. Espera, isso é realmente possível? E é totalmente adaptativa. Que tipo de monstro é esse? Uma IA totalmente adaptativa se refere a um sistema de NPCs capaz de responder a qualquer situação ou solicitação, permitindo comunicação irrestrita. É fundamentalmente diferente dos NPCs tradicionais, porque essa tecnologia consome uma quantidade extrema de recursos, e a indústria geralmente acredita que ela não pode ser implementada de forma alguma. Então, a questão é, o Planeta Reverso de alguma forma resolveu o problema de recursos? Completamente? Provavelmente não. Se esse fosse o caso, não haveria motivo para esconder isso como um easter egg. Já estaria estampado em todos os anúncios com manchetes como Planeta Reverso. Converse livremente com NPCs, a primeira IA totalmente adaptativa do mundo. Planeta Reverso é lançado oficialmente. Uma explicação mais razoável é esta: a tecnologia só é ativada sob condições específicas, e um requisito mínimo é provavelmente começar o jogo em um estado sem ajustes. Afinal, a maior diferença entre o New Corsair e os outros jogadores é exatamente essa: seu ajuste de combate está definido em 0%. Zhang Nian reagiu como se nunca tivesse visto algo parecido antes. Uau, Bai Yuxian, você é incrível. Então, os fóruns devem estar completamente lotados agora, certo? Cha Sung-chul concordou, com certeza. Agora todo mundo está esperando para ver que tipo de comunicado o planeta Terra vai divulgar. Duvido que eu consiga dormir esta noite. O comentário deles estava começando a fluir naturalmente. E como aquela pessoa está profundamente interessada na história do Planeta Reverso, esta situação com certeza também chamaria a sua atenção. Quem sabe? Da próxima vez, talvez até convidem um convidado de peso. Zhang Nian assumiu o controle novamente. Infelizmente, isso conclui o segmento de hoje da história do planeta. Por favor, aguardem a continuação na próxima transmissão. Agora vamos para o PVP. Os espectadores protestaram imediatamente. Você não pode parar agora. Quanto tempo teremos que esperar pela próxima transmissão? Enquanto isso, na sala de preparação da batalha, Bai Yuxian já estava pronto, mas ainda esperava. O usuário chamado Espectador Anónimo 62 não havia aparecido. Ele havia dito especificamente a Zhang Nian para notificá-lo imediatamente se aquele líder fizesse uma doação ou deixasse uma mensagem. Não importava o que ele estivesse fazendo. Ela não entendeu muito bem o porquê, mas concordou. Desta vez, no entanto, ela escolheu continuar a transmissão e não o contatou. Bai Yuxian enviou-lhe uma mensagem: estou pronto. Vamos continuar com o PVP. O modo de hoje era duelo. Notavelmente, esta era a primeira vez de New Corsair jogando o modo duelo. Então eles começariam pela liga normal. Para os espectadores não familiarizados com o sistema, Planeta Reverso tem um total de 8 ranks. São eles: bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre, grão-mestre e desafiante. Para entrar no rank bronze, os jogadores devem primeiro vencer 10 partidas na liga normal. Em média, jogadores profissionais levam cerca de 30 minutos, enquanto jogadores comuns precisam de aproximadamente 2 horas. Os espectadores começaram a se comparar. Droga, eu sou pior que a média. Tem muitas contas Smurf. A sorte no matchmaking importa muito. Missão: alcançar o bronze em 30 minutos. Recompensa: 500.001. Os olhos de Zhang Nian se arregalaram. Ela imediatamente mandou uma mensagem para Bai Yuxian. Ai! Sorte grande! A primeira missão chegou. 10 vitórias em 30 minutos, é possível. Bai Yuxian respondeu com um gesto de ok. O chat explodiu na mesma hora, tratando jogadores profissionais como lixo. Uau, isso é pura arrogância. Rápido, vai. A atmosfera esquentou instantaneamente. Será que o New Corsair consegue mesmo fazer isso? Fiquem até o final, o que vem a seguir será uma grande surpresa. Modo duelo PVP, partida solo normal encontrada.
Área 6, Zona Residencial. 10 segundos para o início da rodada 1. Shasum-Chul congelou em choque. Bai Yuxian havia sacado uma arma que ele nunca tinha visto antes. Seu oponente ficou empolgado. Contanto que ele não consiga se aproximar, isso é basicamente uma vitória fácil. Claramente, eles haviam subestimado o homem conhecido como New Corsead. A contagem regressiva terminou e a primeira rodada começou oficialmente. O oponente disparou imediatamente um ataque à distância, explosão gélida. No instante seguinte, uma linha de sangue surgiu. Bai Yuxian já tinha finalizado seu golpe. O pobre adversário foi cortado ao meio com um golpe limpo. Fim da primeira rodada, vencedor, Bai Yuxian. Placar, Bai Yuxian 1, Anônimo 0. A rodada seguinte começou imediatamente. Aquele jogador anônimo teve a sorte de cair contra o Bai Yuxian. De novo. Ah, não. É aquele Smurf de novo. Eu me rendo. Eu me rendo. O jogador anônimo se entregou. Fim de partida. Vencedor, Bai Yuxian. Em seguida, veio a segunda partida. Bai Yuxian brandiu sua espada e o ataque do oponente foi cortado instantaneamente.